Olá, vamos falar hoje sobre a temível Baba Yaga? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Esper e esse vídeo faz parte do Oráculo da Semana. O link para participar do Oráculo, que é o nosso grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição. Aproveita, por favor, para curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito, que isso me ajuda muito. Então vamos lá? Bom, Baba Yaga aparece aqui pra gente como uma deusa nos baralhos que a gente usa para o oráculo, né? Só que existe uma certa divergência entre os estudiosos de se ela realmente seria uma deusa originalmente ou não. Alguns estudiosos relacionam Baba Yaga com as antigas deusas eslavas da morte, da vida, da natureza. O que de fato se sabe é que ela aparece sempre como uma feiticeira, uma bruxa. E uma bruxa que não é qualquer bruxa. Ela é horripilante, ela tem uma cara muito feia, né? Uma aparência muito estranha, é bem velha. Ela voa montada num almofariz, que é tipo uma base do pilão, né? E em algumas histórias ela monta ali, voa e vai com a vassoura apagando os rastros. Enfim, tem várias histórias sobre ela. No Ocidente, Baba Yaga ficou muito conhecida com a história de Vassalisa, a Sabida, né? Então, Vassalisa, ela é uma história que está, inclusive, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa, né? Então, muita gente conhece Baba Yaga no Ocidente por conta dessa história, mas ela está presente em várias outras histórias. Bom, então quem é Baba Yaga e o que essa carta de hoje, essa deusa de hoje, traz para quem escolheu lá no oráculo? Baba Yaga, além dessa aparência muito estranha, né? Ela tinha poderes mágicos, ela tinha objetos mágicos em casa que trabalhavam sozinhos e ela morava numa cabana também muito sui generis, muito diferente, né? Então era uma cabana lá no meio da floresta que girava, que podia se mover para onde quisesse, porque as bases dessa cabana eram patas de galinha, pés de galinha, né? Então, era uma cabana no meio da floresta que podia girar e se mover. E nos pés dela, né, embaixo dela, a base eram esses pés de galinha. Não só isso, em algumas histórias, não em todas, essa casa é cercada por uma cerca de ossos humanos. E em algumas versões, essa casa tem uma fechadura para que precisa de uma senha específica. Em outras versões, ela tem uma fechadura que é uma boca com dentes. Então, tem todo esse clima de mistério que tem muito a ver com a própria Baba Yaga. Então, Baba Yaga, ela é descrita muitas vezes como alguém assustadora, que devora crianças, que devora as pessoas que não conseguem cumprir os desafios que ela lança. Em outras histórias, ela é absolutamente bondosa, né? Porque ela ajuda os heróis a conquistarem o que precisam, ou oferece dons mágicos para que a pessoa consiga o que quer, presentes, enfim. Então ela é uma personagem tão imprevisível e ambivalente como essa casa, né? Essa cabana onde ela mora. Apesar de ter essa visão dela muito como ameaçadora, ela é justa, né? Dentro do esquema de justiça dela, ela é justa. Então ela devorava, matava as pessoas que não cumpriam os objetivos ou que a desrespeitavam, né? Não era por qualquer coisa, enfim, tinha sempre uma visão de justiça ali na visão dela, mas tinha. Bom, então do que Baba Yaga fala? Ela fala de muitas coisas, muitas mesmo. Ela trabalha com essa sabedoria oculta que a gente tem, né? Essa sabedoria que está ligada ao feminino selvagem. A Baba Yaga é uma representação da mulher selvagem, sem dúvida, né? E também da velha sábia, da feiticeira, né? Da que tem o conhecimento oculto das coisas, da que está conectada
com uma sabedoria milenária, com uma sabedoria interna muito grande. Então, isso já são coisas que ela traz pra gente. De um outro lado, em algumas histórias, inclusive na história da Vassalisa, ela está muito ligada a quase que uma iniciação, né? Nesse caso, nessa história do feminino, né? Mas também, se a gente for pensar também nos homens, uma iniciação de entrar em contato com quem você é, com o seu poder, de deixar a inocência da infância ou dos mundos perfeitos, para entrar em contato com a ambiguidade da vida, com a ambivalência, melhor dizendo, da vida, né? Porque Baba Yaga, ela está em contato com a luz, mas ela também está em contato com a sombra. Ela está em contato com os mistérios, ela está em contato com o que é oculto também. Então ela traz esse olhar da experiência como um todo, da mesma forma que ela tem esse lado misericordioso, bondoso, ela também tem um ameaçador, devorador, né, aterrorizante. Então ela fala muito dessa totalidade das experiências, né? E como isso é necessário, esse encontro com Baba Yaga, né? Esse mergulho nas profundezas, esses desafios para que a gente possa passar por eles e recuperar o conhecer, tomar posse do nosso poder, tudo isso seriam, nas histórias em que ela aparece, né? Em algumas das histórias em que ela aparece, etapas desse processo de iniciação, desse processo de individuação, desse processo de tornar-se uma pessoa inteira, capaz, consciente dos seus poderes, sem as ilusões de um mundo perfeito e sem negar também as sombras, o que a gente considera imperfeições. Então, Baba Yaga, talvez por isso tenha histórias em que ela devorava crianças, né? Ela fala muito dessa perda da inocência infantil, desse mundo cor-de-rosa, que no universo adulto não existe. O universo adulto não tem essa coisa maniqueísta de alguém é totalmente bom, alguém é totalmente mal. Nada ali vai ser assim, tão claro e tão maniqueísta mesmo, né? Tão separado. Então, Baba Yaga mostra como é importante, em algumas das histórias, né? Tem isso da pessoa, da personagem sair ali de uma vida confortável, infantil, de uma mãe muito boa e de repente ser lançada no turbilhão da vida adulta e precisar encontrar com Baba Yaga para entender, né, que esse mundo que a gente está como adulto, ele não é assim tão claro. Isso é todo essa pessoa é muito boa, totalmente boa, essa pessoa é totalmente má. E que nem a gente é totalmente boa, nem a gente é totalmente má. Então esse encontro com Baba Yaga também traz essa perda da inocência infantil, que não é para ser algo ruim, é para ser uma passagem para a vida adulta, para a vida real, né? Para a gente olhar para esse mundo e para nós mesmos e para os outros e para as relações sem uma idealização, porque toda idealização é superficial. E Baba Yaga nos traz a profundidade, a sabedoria oculta, a realidade, nos traz esse contato com o todo da experiência, sem julgamento, né? Com as questões que parecem muito lindas e tudo, e também com as questões que parecem menos lindas, tá? Uma outra questão é exatamente sobre abraçar essa ambivalência em nós mesmos. Principalmente no que diz respeito às mulheres, Baba Yaga, ela não é aquela mulher super linda, arrumada, muito preocupada em fazer sala para as visitas, em ser bem educada, né? Não é esse tipo de mulher. A força dela reside também em fazer o que ela quer. Ela é senhora de si. Então a casa dela, uma das coisas que a casa dela fazia era virar de frente quando eram visitas que ela queria receber e virar de costas quando eram visitas que ela não queria receber. Então ela traz pra gente também, para homens e mulheres, mas sobretudo para as mulheres, porque na nossa cultura a gente é ensinado desde cedo a sentar como uma mocinha, comer como uma mocinha, se arrumar como uma mocinha,
né? Essa coisa toda. Baba Yaga traz essa questão de da gente poder dizer não. A casa vira de costas quando não tá a fim de receber alguém, né? Ela traz essa questão de não se preocupar tanto com o que os outros vão pensar, ou em ser boazinha. Baba Yaga não é boazinha. Ela pode ser bondosa com pessoas, com heróis, com seres, enfim, que ela queira ajudar, mas ela também pode ser devoradora. Ela está conectada com a natureza também por isso. A natureza é linda, é maravilhosa, é cheia de amor, mas a natureza também tem morte. Também tem matança. Os animais precisam se matar para comer uns aos outros, né? Tem a decomposição, tem as tempestades, os furacões. Então, ela traz essa força do selvagem, essa força da mulher que pode sim ser bonitinha e educada, mas que também pode ser outros milhões de coisas. O encontro com Baba Yaga, em várias histórias, ele oferece para a personagem que está passando por esse encontro com ela e com aceitar os desafios e vencer, conseguir realizar esses desafios e respeitar Baba Yaga, ele traz muito para essas personagens que fazem isso, um amadurecimento e um tomar posse, um descobrir e tomar posse do seu fogo, do seu poder pessoal, do seu poder interno, da sua intuição, da sua sabedoria oculta. Então, tudo isso são coisas que a Baba Yaga traz para quem escolheu essa carta, essa semana no oráculo, né? Então, ela traz muito essas questões de como é que está o seu poder pessoal, como é que está o seu lado selvagem, né? No caso das mulheres, o feminino selvagem, que é extremamente abafado na nossa sociedade, criticado, né? E o feminino selvagem não quer dizer sair por aí fazendo qualquer coisa. Baba Yaga devora, mas com justiça, né? Então, é poder tomar posse de todas as suas partes para que você saiba a hora de usar uma parte ou outra. Saiba quando é necessário se defender e quando não é necessário. Como é que está esse seu contato? Você se permite ser grosseira? Muitas vezes é encarado como grosseria, na verdade é só ser assertiva, né? Quando é necessário? Ou você fica com medo de dizer as coisas para não magoar os outros, com medo de se colocar porque os outros podem se ofender, com medo de falar dos seus problemas com os outros porque isso vai ser um peso, tadinho. Os outros já têm os problemas deles, né? Às vezes a gente é muito bom em escutar, mas não é muito bom em pedir ajuda. É claro que o ideal não é a gente sair sendo grosseiro, falando qualquer coisa para ofender os outros. Mas Baba Yaga mostra que a gente não pode se anular. Então existe, por exemplo, a comunicação não violenta, né? Que muita gente pensa na comunicação violenta, quem não estudou, né? Claro, pensa na comunicação não violenta do lado de não ser agressivo, não falar de forma agressiva. E tem isso, com certeza. Mas também tem um outro lado que é não deixar de falar. Porque se a gente não se coloca, se a gente não sabe dizer não sabe dizer o que quer, o que é importante pra gente, quais são as nossas necessidades e dar valor a isso, se a gente não sabe falar isso, ou se recusa a falar isso para não magoar o outro, a gente pode até não estar sendo agressivo com o outro, mas a gente está sendo agressivo com a gente. Então, Baba Yaga traz essa força do feminino selvagem, da mulher selvagem, que pode sim defender, que pode sim se expressar, que precisa dizer, saber das suas necessidades. Também fala da gente reconhecer o nosso poder e a nossa sabedoria e o contato também com a nossa intuição. Como é que vai esse contato? Você acredita no que você sente? Você valida a sua intuição? Ou você é aquele tipo de pessoa que depois que a situação passa, pensa: poxa, mas eu tinha sentido que não era para ir, por que que eu fui? Né? Como é que tá isso? Se você sente algo, você valida isso, valoriza o que você sente ou passa por cima?
Uma outra questão, né, a questão ali dos conflitos ou de furar uma bolha cor-de-rosa, né? Como é que vai isso? As suas relações, elas são superficiais, eu não gero conflito, eu não falo o que eu penso para que não haja problemas, ou são reais? Porque relações reais, seja de amizade, de trabalho, de afeto, de relações amorosas, não importa. Relações entre pessoas, né? Para que elas sejam boas e saudáveis, não quer dizer que as pessoas concordem sempre, que nunca tenha conflitos, a gente nunca briga, nunca se desentendeu. Isso não é real. É muito raro. As relações saudáveis são aquelas em que eu posso falar do que eu sinto, das minhas necessidades, do meu ponto de vista, em que eu também posso escutar o ponto de vista do outro, né? O que o outro não gosta, o que o outro tem para me dizer, né? E trabalhar essa comunicação, chegar a um acordo, acolher o que o outro diz, se sentir acolhido no que você diz. Não é não ter conflito, não ter briga nunca, não ter desentendimento. É poder trabalhar isso, né? Então, as coisas muito superficiais que ainda estão naquela utopia, para que a gente saiba se essas relações vão realmente durar, é preciso passar aí pelo encontro com Baba Yaga, né? Que não é uma coisa que a gente vai forçar para acontecer, mas que quando acontecer um conflito, um problema, uma situação difícil que tem que enfrentar juntos, como é que a gente lida com isso? A gente aceita sair da ilusão do relacionamento perfeito e meter a mão na massa? Trabalhar ali os desafios que Baba Yaga propõe? E aí sim ter uma relação adulta e madura e talvez muito mais forte? Ou abrir mão se a relação não for possível, né? Como é que a gente lida com essa perda de inocência dentro dos relacionamentos? Como é que a gente lida com essa idealização de que as coisas para serem boas têm que ser perfeitas, que eu para ser amado tenho que ser perfeita? Como é que a gente lida com isso? Porque o que Baba Yaga traz é de que essa coisa muito lindinha, bonitinha, tudo arrumadinho, não é real. Se você só pode ser amada se você for dessa forma, se você não se sente segura para expressar o seu pior, falar, chorar, gritar quando você estiver mal, né? Se expressar, tem algo errado. As coisas não são tão boas como parecem. Elas só parecem boas. Então, Baba Yaga traz todas essas reflexões sobre como a gente lida com o nosso poder pessoal, com a nossa intuição, com essa perda da inocência, dessa idealização infantil que é necessária na infância, mas que no mundo adulto vai ser impossível, né? Da gente, como é que a gente vai achar relações com tudo perfeito, o trabalho com tudo perfeito, né? Uma vida com tudo perfeito? Não vai, porque não é isso. Essa noção de perfeição é incompatível com a vida e com a natureza. A vida e a natureza são perfeitas à sua maneira. A maneira delas, não na sua, né? Melhor dizendo. A maneira delas. E a perfeição da vida e da natureza inclui Baba Yaga. Inclui a morte, inclui o que está oculto, inclui a luz e a sombra, inclui tudo. Como é que você lida com essa totalidade da experiência? Você vem para o mundo real ou você vai ficar na sua ilusão, vivendo nos sonhos, evitando viver as coisas de verdade, evitando entrar em contato de verdade com as pessoas e com as coisas? Então, Baba Yaga, ela faz esse convite, né, da gente amadurecer, da gente entrar em contato com as coisas que talvez a gente não queira olhar, né, da gente aceitar os desafios, encontrar formas criativas como a casa dela e como ela, com os objetos mágicos, né, para lidar com esses desafios. Baba Yaga faz esse convite de assumir as rédeas da vida adulta e de olhar para a vida como ela é,
para as pessoas como elas são e para a gente mesmo como a gente é e poder amar integralmente a gente, né? Sem querer que seja tudo muito bonitinho, educado, perfeito todo o tempo, tá bom? Então, se você escolher essa carta e essa deusa essa semana, tem muita coisa aí para pensar. Vale a pena ler. Isso se acha na internet, inclusive, hoje em dia de graça, para quem não tem um livro. Vale a pena ler o capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos, que tem a história da Vasalisa Sabida. Porque ali fala sobre Baba Yaga e depois ela fala, a Clarissa fala sobre a história. Vale muito a pena. E se você já leu, vale a pena reler. Tá bom? É isso. Um beijo, até semana que vem. E lembra de curtir o vídeo, por favor.